promessa ela mantém de pé. E aqui nós vemos aquela situação daquele homem. Um homem que durante 40 anos teve que aturar um povo ingrato. Um homem que durante 40 anos teve que aturar a sua própria família falando mal dele. Um homem que teve que engolir a seco as afrontas que recebia. Mas também vemos um homem que tinha intimidade com Deus. Um homem que todas as vezes que ele era afrontado pelo povo, ele pegava o seu servo Josué e falava: vou subir ao monte. E Josué já sabia como Moisés era. Josué já preparava provisão para dias. Porque todas as vezes que Moisés subia ao monte, irmãos, não era 10 minutos, 1 hora. Todas as vezes que Moisés subiu um monte era 30 dias, 40 dias, 3 meses. Repete para o teu irmão: para de reclamar na caminhada. Para de reclamar na caminhada. Fala para o teu irmão: para de reclamar na caminhada. Para de reclamar na caminhada. E Josué ali, aquele servo fiel de Moisés. Porém ele já sabia que Moisés estava preparando ele para a aula. E todas as vezes que Moisés ia subir um monte, Moisés levava ele. Mas dessa vez foi diferente. Moisés ele sentiu no coração. Deus chamou ele. E ele foi sozinho. Então já pega isso aqui na tua vida. Muitas das vezes é sozinho que Deus vai querer falar com você. Imagina aquela situação, aquele homem que estava acostumado a subir com seu servo Josué os montes. Porém tinha um certo ponto que ele falava: até aqui você vem, daqui você não passa. Me espere aqui. E Josué, como bom servo, não perguntava quanto tempo Moisés iria ficar lá em cima. Porque Moisés ele sabia que toda vez que ele subiu o monte, ele só descia quando Deus respondia a ele. E o mal do crente moderno é esse: sobe um monte hoje, fica 3 meses sem subir monte e quer resposta. Não busca, não ora, não jejua. E todas as vezes que as afrontas vêm, quer correr para o lado da carne, em vez de buscar orientação com o Pai. Certa feita o povo murmurava tanto, mas tanto com Moisés, que ele subiu o monte e falou para Deus: eu só vou descer quando eu ver a tua glória. Naquele instante, Deus vendo que aquele homem não iria sair dali, Deus vira para ele e fala assim: está vendo a fenda daquela rocha? Você vai enfiar a tua cara ali. Eu vou passar por detrás de você. Você só vai olhar quando eu mandar. Por quê? Porque se tu olhar para a minha glória, você morre. Mas Moisés queria ver quem era o Deus que ele servia. Moisés queria ver quem era aquele Deus que chamou ele naquela sarça ardente. Aquele Deus que, quando ele perguntou: mas quando eu chegar com o faraó, a quem eu direi que me mandou? É aquele Deus que falou: eu sou. Nessa palavra eu sou, no hebraico, ela significa tudo. Tudo, Deus é tudo. Deus é tudo aquilo que você precisa. Deus é tudo aquilo que você necessita. Deus é tudo aquilo que você vai precisar amanhã. Vemos uma caminhada de um homem que a murmuração foi tanta que foi necessário Deus mandar serpentes para o deserto, para poder matar aquelas pessoas, de tanta murmuração que chegava até os ouvidos de Deus. E deixa eu te pegar: todas as vezes que vão murmurar contra a tua vida, vai ser pelas tuas costas. Eu estou falando isso como um líder. Estou falando isso como um homem de Deus. Todas as vezes que murmurarem vão ser pelas suas costas. Mas porém, o que me garante é que tem um Deus no céu, que ainda olha, que ainda vê tudo, que ainda ouve tudo. E certa feita, aquele mesmo povo que reclamou, que murmurou, que Deus enviou as serpentes que eram picadas e morriam, porque naquela época não existia antídoto, naquela época não existia vacina, naquela época não existia remédio, naquela época não existia nada. A picada era tão mortal que acabava de picar, já caía morto. Aquele mesmo povo que murmurava contra Moisés, foi necessário chegar até Moisés
E aquele mesmo homem que aturava a murmuração, que aturava tudo daquele povo, foi o homem que subiu ao monte, falou com Deus, e Deus falou: eu não vou tirar, porém levanta uma serpente de bronze no poste no meio do deserto. E deu uma ordem ao povo, qual ordem? Todo aquele que for picado, se olhar para o alto, vai viver. Todo aquele que for picado, se olhar para o alto, vive. Porém, aqui nós estamos vendo uma passagem em que Deus chama esse mesmo homem para cima do monte, mostra a ele a terra prometida, e fala: daqui você não vai passar. E levou. Deixa eu te perguntar uma coisa: você está preparado para Deus te chamar nessa noite? Te mostrar tudo aquilo que Ele tem prometido para você, e falar: daqui você não passa. Imagina a cabeça daquele homem, 40 anos aturando esse povo. Quando Deus quis exterminar o povo no meio do deserto, foi ele que lembrou a Deus que aquele povo não era dele, sim do Senhor. Imagina a cabeça daquele homem. Você consegue imaginar? Você caminhar durante um certo tempo com Deus, você levar o povo, ou então você levar a você mesmo até uma certa promessa que Deus te fez, você parar em certo ponto, Deus te mostrar e falar: daqui você não vai passar. Glória. Imagina a cabeça daquele homem. Imagina o desespero dele sendo tão grande que ele falou: dessa vez eu não trouxe meu servo Josué para poder me despedir dele, para poder dar as últimas instruções para ele de como guiar o meu povo, de como guiar esse povo ingrato, esse povo que não dá valor a quem está na liderança. Imagina a cabeça daquele homem. Você consegue imaginar? Você consegue pensar? Já pensou se fosse com você? Eu fico me colocando no lugar do pastor Gabriel nessas horas, porque é um homem que bota a cara a bater por todos nós. É um homem que está disposto a sacrificar o seu tempo para poder orar, para poder buscar. Já pensou se Deus chega para ele hoje e fala assim: meu filho, daqui você não vai passar? Está faltando empatia no meio do povo cristão. Está faltando a gente se colocar no lugar do próximo. Está faltando, sabe o quê? Você chegar para o teu irmão e falar assim: a tua dor é minha dor, a tua guerra é minha guerra, estamos juntos nessa caminhada, vamos fazer a diferença. É isso que está faltando. Essa é uma palavra que eu trouxe, não é para dar glória. Como estamos vendo uma sessão, uma sequência de palavras para meditação, essa é uma palavra de meditação. Eu tinha separado na minha Bíblia outra coisa, mas como eu falei no início, Deus cumpre tudo que Ele promete. Porém aqui Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, e não a Moisés. Deus prometeu que Moisés iria tirar o povo do Egito, iria conduzir o povo até a terra prometida, mas nunca falou que Moisés entraria na terra prometida. Você já parou para pensar que muitas das vezes tem cristão vivendo frustrado porque entende errado aquilo que Deus quer para a vida? Às vezes Deus fala para você fazer tal coisa e você acha que você tem que fazer outra coisa. Aí fica frustrado, fica falando que a culpa é de fulano, que a culpa é de ciclano, mas não consegue colocar a culpa em si mesmo. Meu Deus. Fala: eu não entendi direito o que Deus quis comigo. Quando Deus mostrou toda aquela terra para Moisés, imagino eu, Moisés todo bobo: oba, hoje é o dia da vitória, hoje é o dia que eu vou entrar com o povo na terra prometida. Deus está me mostrando. Porém Deus vira para ele e fala: daqui você não passa. Perceba que muitas das vezes, para Deus não te perder, Ele te recolhe. Você já parou para pensar nisso? O perigo de dizer sim para Jesus, você já parou para pensar nisso?
Porque uma vez que você fala assim para o teu chamado, irmão, você não manda mais na tua vida. Quem manda na tua vida é Deus. Não pensa você que tu pode fazer o que você quiser, não. Eita glória! É verdade. Imagina Moisés a cada momento ali falando: eu vou pegar o cajado, eu vou dar com o cajado em todo mundo. Eu tenho intimidade com Deus, eu não preciso desse povo. Eu vou subir um monte e vou falar para Deus: mata todo mundo. Já ouviu aquela frase: um com Deus é a maioria? Mas mesmo assim, aquele homem, ele entendeu o seu chamado, Marcos. Ele entendeu que o chamado dele era conduzir o povo. Oh, glória! Ele entendeu que o chamado dele era levar o povo até a terra prometida, tirar o povo da escravidão. Mas agora eu vou pegar pesado com vocês, porque Deus pegou pesado comigo. Do que adianta você sair do Egito e o Egito não sair de dentro de você? Jesus, é verdade. Eu estou falando aqui de um Deus que é amor, mas também fogo consumidor. Eu estou falando aqui de um Deus que faz viver, mas também é um Deus que mata. É um Deus que fecha a prova, mas também é um Deus que quando abre ninguém fecha. É Deus. Eu estou falando aqui de um Deus que quando Elias orou, mandou fogo do céu e matou de uma vez só 50 homens. Só porque duvidaram da palavra do profeta. Eita glória. Elias falou: se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma vocês todos. Na mesma hora não deu tempo nem de eles olhar para cima, creio eu. Você tem noção do Deus que você serve? Você tem noção do Deus que você levantou a mão para dizer sim para Ele? Para dizer: Senhor, entra na minha vida, faz a mudança. Senhor, muda a minha casa, muda a minha família, muda todo mundo. Você tem noção disso? Você tem noção de que um Deus que pode chegar para você a qualquer momento, te acordar no meio da noite e falar: daqui você não passa. Eu estava ali sentado, irmãos, falando com Deus: Senhor, isso não. Isso não, Senhor. Eu não quero falar isso. Eu comecei a tremer. Eu comecei a querer chorar, meu coração pesou. E quando eu peguei, botei minha Bíblia aqui, que eu abri, Deus usou um vaso ali para falar tudo o que está acontecendo comigo. Eita glória, Deus é fiel. Eu estou falando de um Deus que pode mudar a tua vida hoje. Eu estou falando de um Deus que pode fazer você entrar na terra prometida hoje, mas também um Deus que pode falar para você hoje: daqui você não passa. É, Jesus. Já te dei oportunidade, já te dei chance. Eu acreditei em você, mas o que está faltando é a gente acreditar em Deus. Por esses dias eu tenho orado pelas madrugadas. Lá onde eu moro tem um vizinho lá, irmão. Pensa num vizinho atribulado. O cara ligou o som no sábado, só desligou ontem de madrugada. Ontem, quando eu cheguei em casa da igreja, irmão, eu tenho dormido na sala. Eu não tenho vergonha de falar, porque eu não consigo dormir no quarto por causa do barulho. Quando a gente chegou da igreja, depois de passar na casa da minha sogra, que é de lei, eu fui para casa. E sem falar com ninguém, eu fui para dentro do meu quarto. Eu fechei a porta do meu quarto, eu botei meu joelho no chão e comecei a chorar, cara. Eu queria falar e não conseguia. É a melhor oração. Comecei a chorar e falar: Senhor, não é possível que tu não está vendo isso. Não é possível, Pai. Aonde que eu estou errando? Irmãos, eu não sei o que foi. Sei que na mesma hora o som parou. Eita glória, foi o anjo. Eu comecei a chorar dentro do meu quarto. É, Jesus. Ao ponto de eu abrir o olho e vi nuvens dentro do meu quarto. Não sei se já aconteceu isso com os irmãos, se é só comigo que acontece.
Se for só comigo, pode ser maluquice da minha cabeça. E vi meu quarto tomado por nuvens. E aquela paz. E eu tenho profetizado, eu falei, esse bar aqui não é nem um bar, é uma casa. Satanás é tão sujo que o cara pegou uma casa, irmão, e fez de bar. Só para perturbar. E o infeliz é desviado. Presbítero. Olha não. Desvia não, pelo amor de Deus. Repreendido. Irmão, tá pensando que o mundo espiritual é brincadeira, né? Vocês não têm noção do que a gente passa ali. Ali a gente não mata um leão, não. Ali a gente mata um zoológico por dia. É afronta de tudo quanto é lado. Botavam caixas de som na rua de frente para minha casa, equipes de som. E quando a gente chegava na igreja, aumentava o som no volume naqueles funk mais baixo que vocês podem imaginar. A minha filha recém-nascida não tinha paz para dormir. Por quê? Por causa daquele maldito daquele som. Eu não sei qual é o problema com o funkeiro, sinceramente. Queima tudo, Jesus. Acho que eles acham que a gente tem que gostar da mesma coisa que eles. É verdade. Eu não sei qual é o problema com isso. Não, som bem alto. E a todo tempo eu falando para Deus, falando, Senhor, há muito tempo o Senhor me deu um sonho aqui nesse lugar, que esse lugar eu iria te adorar. Esse lugar seria para ganhar almas para ti, Senhor. E olha como é que isso está. Eu tenho questionado a Deus muito por isso. Não é possível. Esse mesmo cara estava no bar, lá na mesma rua. De tanta gente orar, tanta gente jogar óleo ungido ali naquele lugar, aquele bar fechou. Mas aí Satanás é tão sujo que pegou a casa do lado da minha. Botar o som do teu carro virado lá. Mas também no secreto está lá. Tá um corinho lá. As orações. Os azeites ungidos está lá. E esse final de semana foi o ápice. Fecha aquele negócio, Deus. Eu falei, Senhor, não é possível. Em nome de Jesus. Eita glória! O Senhor me deu um sonho uma vez. O Senhor tem me visto ver coisas aqui nesse lugar. Meu Deus. E Satanás está aprontando desse jeito que o Senhor não está vendo. Foi isso que eu falei para Deus ontem. E eu comecei a chorar. Na mesma hora o som parou. Eu só ouvi aquela voz no meu ouvido assim: calma. Eita glória! E eu comecei a ficar quieto na minha. Desci. Deitei. Fui dormir. Acordei hoje, tive um dia normal. E quando eu chego aqui no altar, Deus responde. Deus respondeu. É verdade. Deus respondeu. Mas já parou para pensar que toda vez que Deus responde, Ele vai te confrontar? Porque Deus respondeu, mas qual foi a ordem dele para mim? Cala a boca. Imagina que esse homem, Moisés, Deus levou ele até aquele ponto. Mostrou toda a terra prometida para ele. A terra que emana leite e mel. A terra dos sonhos do povo de Israel. E Deus falou para ele: eu prometi para Abraão, para Isaac e para Jacó e toda a sua descendência. Porém a minha promessa contigo foi: tira meu povo do Egito. Então por que você falou que Deus cumpre promessa? Porque naquele mesmo momento que Deus leva Moisés, eu imagino
imagino Moisés se apresentando perante Deus e Deus falando para ele: tu queria ver minha glória, não quis? Agora você pode. Agora você pode contemplar. Agora você pode ver. Aí Moisés chegou para ele e falou: mas Senhor, eu queria te ver lá na terra. Porque aqui no céu é uma coisa, eu queria ver lá na terra. Eu imagino Deus chamando Gabriel: Gabriel, vem cá. Pega na mão de Moisés. Leva ele para conhecer o céu. Leva ele para conhecer tudo aquilo que eu criei, para aquele que crê em mim até a morte. Oh, glória! Gabriel pegou na mão de Moisés, levando Moisés para passear no céu. 2 dias no céu, 2000 anos na terra. Aí Gabriel se apresenta para Deus e fala: Senhor, eu já mostrei tudo para ele. Aí Deus fala para ele: Moisés, lembra que eu mandei você tirar o meu povo e conduzir meu povo até a terra prometida? Porém, naquele momento, eu te trouxe para a glória, antes do povo entrar. Porém, aquilo que eu prometo, eu cumpro. Vai lá. Você quer ver minha glória terrena, não quer ver? Vai lá. Vai lá nas terras de Jericó. 2000 anos se passaram. Lucas 9, capítulo 28, vai dizer assim: e aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e a subiu o monte a orar. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Deus cumpre o que promete. Meu Deus! Deus pegou Moisés. Você quer ver minha glória terrena, não quer ver? Vai lá. João 1 vai dizer: e no início era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus certa vez disse: eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Quem me vê, vê o Pai. E já reparou que aqui, antes de Moisés descer para encontrar com ele, Jesus se transfigurou? Já parou para pensar que doido? Imagina a cabeça de Pedro, Tiago e João. Pô, está acostumado? É a mesma coisa. Está nós 3 aqui subindo um monte. Aí chega lá em cima, o pastor começa a levitar e muda. Eu não sei vocês, mas eu é perna para quem te quer. Eu desmaio. Tem certas coisas que eu não estou preparado para ver. Eu desmaio, mano. Tem certas coisas que eu não estou preparado para ver. Passei igual o João, caiu como um bolo. Mas Deus cumpre. Foi necessário Jesus subir aquele monte. Meu Deus! E aquele monte, Jesus se transfigurou. Somente para que Deus cumprisse a promessa dele. Se para Deus cumprir a promessa dele, Jesus se transfigurou, imagina o que ele vai fazer para cumprir a promessa dele na tua vida. Eita glória! Imagina o que ele vai fazer. O pastor foi bem sucinto em falar a passagem de Jacó aqui. Eu costumo dizer que o povo só quer ver anjo, irmão. Eu não quero ver um anjo nem tão cedo na minha frente. Porque todas as vezes que o anjo se apresenta, ou é para trazer notícia de vida, ou é para trazer morte. Eu não sei como é que está minha vida no céu, sinceramente. Eu estou fazendo de tudo para conseguir morar no céu, e creio que vou conseguir. Mas lendo a Bíblia eu descobri que somos pecadores ao acordar. Já pensou se Jesus vier no momento que o palavrão vier na minha mente? Já pensou? Já
pensou se Jesus voltar no momento em que o vizinho está me atribulando? Quando Deus mandou, sobe para a torre da vigilância. Todas as vezes que Jesus ia pregar em algum lugar, ele falava a seguinte palavra: é chegado o reino dos céus. E nunca estivemos tão perto disso como estamos agora. Certa feita, eu conversando com a missionária aqui, eu falei assim: o avivamento não vai vir pela nossa geração, porque o homem se corrompeu, o homem endureceu o coração. O avivamento vai vir da geração daqueles que estão começando, que estão nascendo agora. Sabe por quê? Todas as vezes que eu ajoelho para orar, minha filhinha de 1 ano ajoelha do meu lado. Se botar um corinho lá em casa, ela começa a rodar. Eu vou gravar para mostrar a vocês no grupo. Botar um corinho lá em casa, ela começa a rodar. Se fala aleluia, ela levanta o braço. Filhinho da pastora também é a mesma coisa. O avivamento vai vir dessa geração que está vindo agora. Esse é o verdadeiro avivamento. Estão dizendo que essa é a última geração, e posso crer que sim. Sabe por quê? Porque Deus tem cumprido promessa na terra. Deus tem mostrado terra prometida. Deus tem feito pessoas descerem a sepultura da noite para o dia sem explicação. Deus tem feito pessoas sendo libertos da noite para o dia sem explicação. Estamos vivendo um tempo em que aquele que crê vai ver o milagre. Estamos vivendo um tempo que aquele que crê vai ver se cumprir na sua vida todas as maravilhas de Deus. Aleluia! Eu estava ali sentado falando com Deus. E eu falei: Senhor, como é duro você ouvir um recado de Deus, porque muitas das vezes você não sabe como entregar. Muitas das vezes você não consegue ter uma definição de como entregar esse recado. Mas quando Deus manda, a gente tem que entregar. Eu tinha preparado uma palavra no menor versículo da Bíblia, João 11:35. E aí quando chega aqui, Deus muda tudo. Eu falei assim: um dia que eu tiver oportunidade, eu vou falar disso. João 11:35, que vai dizer lá: Jesus chorou. Aí quando chega aqui, Deus me lembra dessa passagem. Mas Deus, da mesma forma que Deus cumpriu a promessa na vida de Moisés, Deus vai cumprir a promessa na tua vida. O negócio é saber como você está na posição para receber essa promessa. Porque se você não receber, a tua prole recebe. Já pensou? Você recebeu uma promessa, batalhou, buscou, e quem vai usufruir é a tua prole? É igual a herança do filho pródigo. Já parou para pensar? O pai trabalhou a vida toda, construiu aquilo tudo, e o cara nem morre, o filho quer a parte dele na herança. Mas mesmo assim, aquele pai fica de braços abertos quando o filho volta. Assim é Jesus na nossa vida. Não importa onde você parou no meio da caminhada, não importa. Deus não quer saber. Deus manda dizer que tem capa, tem anel, tem sandália, tem mesa. Deus manda dizer: não há filho pródigo tão aleijado que não possa lembrar o caminho de casa. Não há. Vamos lá.
Glória a Deus. Eu queria entregar só um negócio aqui. Para a senhora Maria. Marli. Maria, né? Marli. Marli. Missionária Marli. Todo tempo que eu estava sentado ali, Deus falava para mim assim: contempla ela, filho. Eu contemplava. E Deus falava assim: ela é uma rosa preciosa no meu jardim. Eita glória. Deus te ama muito. E Ele manda dizer para a senhora da seguinte forma: as promessas estão de pé. A senhora vai ver. Vai ver se cumprir na tua vida as promessas dele. E as promessas que ele fez na tua vida, não só a senhora vai ver, como toda a sua geração, toda a sua descendência. Porque o pacto que ele tem com a senhora é eterno. Deus te tem como uma rosa preciosa no jardim dele. Ele falou assim para mim: fala para ela assim, meu filho, que ela vai entender. Fica de pé, missionário, por favor.